Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia aqui com vocês no canal René Pauta, levando esta palavra viva ao seu coração. Gratidão a vocês que já se inscreveram no canal, gratidão a vocês que compartilham o nosso canal, a você que deixa seu like, é muito importante essa nossa comunhão aí no canal. Queridos, nós temos um propósito, levar uma palavra viva ao seu coração. E Deus tem falado muito nesses últimos tempos conosco acerca da filiação, da mesa. E agora nós estamos falando sobre a constituinte da mesa, a constituinte da filiação. A filiação produziu uma mesa. Essa mesa tem uma constituinte. Nós, na primeira parte, falamos muito sobre o derramamento do amor, da comunhão entre o homem e Deus e o homem. E agora, queridos, nós estamos falando sobre a questão da medida, sobre a questão da maturação, a questão desse tempo de vida que Deus tem para nós na terra, com o propósito de nos amadurecer e nos levar, amados irmãos, a estar prontos e preparados diante do Pai para receber a herança. Essa é uma questão muito forte, revelada em nosso ser, e é o propósito central de Deus, o propósito central do Pai, levar os seus filhos à maturação, porque o Pai deseja compartilhar a sua herança com os seus filhos. E para que essa herança seja compartilhada, é extremamente necessário que o filho atinja a maturidade, para que ele possa administrar, ele possa vivenciar esta herança. Glória a Deus. Então, nós estamos ali trabalhando no capítulo 47 de Ezequiel. 47 de Ezequiel, e nós já falamos sobre o primeiro, segundo, terceiro estágio, quarto estágio. O quarto estágio, queridos, que fala ali que era um rio, né? Eu terminei a última reflexão falando sobre isso, era um rio. Aquele rio tem um governo. Então, a partir desse governo agora, o pai, irmãos, descansa no filho, porque o pai sabe que o filho tem a essência do pai, tem a vida do pai. O filho entendeu quem é o pai, o filho reconheceu quem é o pai. O filho, ele trabalha em unidade, conformidade com o pai. Isso é um nível extraordinário. E, amados, uma coisa interessante que eu falei também é que a maturidade não tem aparência. Porque às vezes nós procuramos pessoas maduras pela aparência e nós nos enganamos. Então a maturidade não está na aparência, a maturidade está no interior, a maturidade está na constituição do interior do filho, né? Aparência engana, coração engana, então é preciso olhar como está o nosso interior, né? Muito bem, então, amados, na primeira instância, nós queremos deixar aqui uma palavra rema para os irmãos. Deus, a filiação, nos leva à comunhão. É impossível um filho não ter comunhão com o pai. É impossível. O filho pode falar assim: sou de mal com o pai, não converso com o pai, mas dentro do filho está o pai. O DNA, irmãos, não tem como tirar. Então, dá dó de um filho que briga com o pai, e hoje no mundo tem muitos, né? Até, infelizmente, tem filhos que matam o pai, e pais que matam o filho. Então, só que eles se enganam, porque não adianta você ficar bravo com seu pai, de mal com o seu pai. O DNA do seu pai está dentro de você. Então, amados, não adianta questionar, murmurar, não adianta. O DNA do Pai, que é Deus, está dentro de nós. E esse DNA, ele traz o filho a ter uma comunhão com o Pai. Essa comunhão é orgânica. Essa comunhão independe da situação que ambos estamos. Certo? Você consegue entender o que eu estou falando? Por exemplo, você tem o sangue do seu pai. Se você está reunido com o seu pai, conversando com ele, beleza. Se você não está nesse momento, mas você está, porque o pai está dentro de você, você está dentro do pai. Não tem como mudar essa visão. Então, é muito interessante entendermos isso no espírito e saber que a presença do Pai em nós é uma realidade. A partir desta realidade, nós fugimos do âmbito religioso de servir a Deus com interesse naquilo que Ele pode nos dar.
Nós servimos a Deus, irmãos, por chamado, por convicção, por amor. Nós servimos a Deus porque Ele está dentro de nós. E o serviço de Deus, irmãos, é o nosso serviço por causa da presença manifesta dele dentro de nós. Você consegue entender a linguagem que eu estou falando? É uma linguagem não religiosa, mas é uma linguagem que tem a realidade da vida. A realidade da vida é governante, é a paternidade, é o DNA. O que é governante de Deus em nós é o seu DNA. Você se lembra quando Deus criou Adão? O que Deus fez para Adão? A Bíblia diz que Deus soprou sobre Adão. Quando Deus soprou em Adão, a Bíblia diz que ele se tornou uma alma vivente. Ele não era uma alma vivente. Ele se tornou por causa do Pai, por causa do sopro do Pai, por causa da vida do Pai, por causa do DNA do Pai. Essa é uma realidade, queridos, tão grande, tão poderosa, que em nossos dias perdura a mesma realidade. Quando você lê a palavra, você vai para o livro de João, você vai ver Jesus, após ressuscitar, ele fez o mesmo que fez lá no Éden, lá com o homem, né? O Senhor Jesus, após a ressurreição, ele reuniu com os discípulos. Não era uma reunião informal, não era uma reunião que foram todos convidados, era uma reunião de medo. Porque João disse que os discípulos estavam com medo. E eles então entraram na casa para esconder dos judeus que estavam com medo, né? Jesus havia ressuscitado e eles estavam com medo de toda essa situação, porque havia ali ameaças dos judeus. E aí o Senhor Jesus aparece nessa reunião, né? É incrível você pensar que quando estamos com medo, é aí que o Senhor Jesus vai aparecer. Quando você está se sentindo sozinho, é aí que tem que aparecer o DNA do Pai. O DNA do Pai nos encoraja. E o que Jesus fez? Ele apareceu ali, irmãos, ele entrou, não bateu na porta. A Bíblia diz que a porta estava trancada, mas ele entrou a si mesmo. E ele cumprimentou eles com a paz. A paz governante, edificante, tremenda e poderosa, atingiu o coração deles de tal forma que a Bíblia diz que eles ficaram atônitos, maravilhados, boquiabertos. Aí de repente o Senhor fala para eles assim: olha, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E quando ele falou assim, ele soprou sobre eles. Então novamente, o DNA divino é colocado dentro do homem. A partir da visão do ganho dessa realidade, o homem então tem o DNA do Pai. E agora você é uma extensão do Pai. Aleluia. Só pode ser pai quem é filho. Você entende isso? Então o Pai te fez filho. E agora você tem o DNA do Pai para gerar para o Pai. Você tem o DNA do Pai para expandir a vida do Pai, a visão do Pai, a glória do Pai. Isso é tremendo. Então, nós reportamos em essa ministração, primeiro, a comunhão do Pai com o Filho. Segundo lugar, nós reportamos a conformação. Irmãos, é muito forte essa palavra de Paulo no livro de Romanos, capítulo 12, quando fala de conformação. Paulo, ele fala ali, verso 2, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar a perfeita vontade de Deus, a plena vontade de Deus. Então é preciso não conformar. Muitas coisas deste mundo, oriundas deste mundo, vindas através do sistema deste mundo, quer muitas vezes confundir as nossas cabeças em relação à paternidade. E muitas vezes o sistema nos separa de Deus, revelando que Deus é um Deus lá nas alturas. E aqui na terra nós somos homens que precisamos estar todo dia: Deus, olha eu, olha a situação que eu estou passando, Deus, olha o meu choro, Deus, olha a minha dor, Deus, olha a minha enfermidade. Então, irmãos, o sistema, ele separa o filho do pai. Quando que é impossível separar alguém que tem o DNA do pai. Você há de convir comigo, como eu disse, tal pai, tal filho. Se eu tenho o DNA do pai, meu pai está dentro de mim.
eu estou dentro do Pai. Essa comunhão é confirmada na Bíblia. Se você ler 1 Coríntios 6,17, você vai encontrar um texto que fala: aqueles que se unem ao Espírito de Deus se torna um Espírito com Ele. Isto é extremamente profundo. Isso é extremamente tremendo. Então, irmãos, essa comunhão, essa coordenação da filiação revela algo estupendamente glorioso, que nós precisamos atentar com muita diligência para o entendimento no Espírito de tal coisa, porque Deus é Pai, Deus é fiel e Deus conhece o nosso coração. Então, o que eu estou querendo dizer para você? É que se alguma tristeza, alguma solidão, alguma coisa tem batido no seu coração e te afastado da visão dessa paternidade, você exclui de você. Porque a própria religião, muitas vezes, nos afasta de Deus, entre aspas, é claro, através de suas prédicas, de suas palavras persuasivas, de sabedoria humana, não é? Confunde a nossa cabeça. Mas eu quero dizer que você é filho, tá? Grave aí essa comunhão e depois dessa conformação eu continuo falando sobre conformação agora na outra reflexão. Ó Senhor, obrigado, porque eu estou aqui com pessoas queridas e amadas, que é o povo de Deus, que ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, e eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada um de nós com o poder do Senhor, realizando algo extraordinário. Pai, nós estamos diante de Ti, Te glorificando pela oportunidade que o Senhor nos dá de ser propriedades exclusivas. Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.